Muito bem, vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o Livro dos Espíritos dessa noite. Hoje é dia 11 de maio de 2015, uma segunda-feira, são 19 horas e 48 minutos, 20 graus na cidade de Jaú. Nós estamos estudando o livro 2, no seu capítulo 8, Emancipação da Alma, item 5, questão 426. Todo mundo lá? Rafa? Abriu aí? Hoje com a participação presencial do nosso querido Rafael Leonelli. Entra pela internet lá do Maranhão, né? Quanto? 2.000 quilômetros daqui, Rafael? 2.200 quilômetros. O que é internet, não, gente? Bacana, né? Internet encurta espaços, né? Encurta distância e acaba com as fronteiras, né? A fronteira deixa de existir, né? Se fosse num outro país, né? Não existiria fronteira. Eu ligo por telefone, marcar, não quero falar com você, quero que você ligue o computador, pelo Skype, né? A filha? É. Que é para ver você. Se não ver, não dorme. É isso mesmo. Legal, né? Que bom, que bom. No meu tempo não tinha isso, viu, Rafael? Eu viajava, era tão caro o telefone que eu era obrigado a ligar uma vez por semana, e a Yara só completava a ligação se havia alguma necessidade. Nós tínhamos um código, se não havia necessidade, não completava a ligação de tão caro que era o telefone, a ligação telefônica. Hoje tem essa possibilidade do Skype, né? De falar com imagem e tal, né? Quem dera no meu tempo tivesse isso, teria tido mais relacionamento com as minhas filhas. Vamos lá. Questão de número 426. O chamado sonambulismo magnético tem relações com o sonambulismo natural? Resposta é a mesma coisa, com a diferença de ser provocado. Então, o sonambulismo magnético é provocado pelo magnetismo, pela ação do magnetismo. E o sonambulismo natural, como o próprio nome já diz, ele é natural. 427. Qual é a natureza do agente fluídico ou do agente chamado fluido magnético? Resposta: fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Então, fluido magnético é a mesma coisa que fluido vital, que é aquele fluido que a gente recebe, que o corpo recebe para poder ter vida, né? Ou também é chamado eletricidade animalizada, né? Lembra quando a gente estudou os fluidos? É isso aí. Por isso que é importante entender fluido, né? Senão depois alguma coisa acaba se perdendo aí para a boa compreensão do texto. Questão de número 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Clarividência é aquilo que o espírito vê no momento em que aquele fato está acontecendo, né? Isso que é clarividência. E o sonâmbulo, ele não faz mais do que isso. Ele vê o que está ocorrendo naquele momento, né? Na realidade, não é uma vidência, é uma clarividência, que tem uma diferença imensa, né? Clarividência é aquilo que se vê no momento em que está ocorrendo. Então, desculpa se eu não me interromper. E aqui pode ser que ele tenha consciência do que ele está vendo no momento? O sonâmbulo tem. O sonâmbulo, na realidade, o espírito se desliga parcialmente do corpo,
Aí vai, caminha aí pelo mundo dos espíritos e tal, né? Vê o que vê e transmite através do corpo para quem está presente no mesmo lugar que está o corpo dele. Estou vendo tal coisa, assim, assim. Na realidade, não é o corpo dele que vê. O corpo dele serve como instrumento dele de comunicação. Ele sai, percorre os lugares que ele tem que percorrer, que lhe interessa, e transmite para o corpo, e quem está no ambiente capta aquilo que ele está vendo. Por isso que ele está perguntando qual é a causa da clarividência sonambúlica. Por que o sonâmbulo, não é? Ele é clarividente? Qual é a causa? Assim, já o dissemos, é a alma que vê. Né? Questão de número 429. Como o sonâmbulo pode ver através de corpos opacos? Resposta: não há corpos completamente opacos, senão para os vossos órgãos grosseiros. Ou seja, para os olhos existem órgãos opacos. Por exemplo, eu estou vendo parcialmente o corpo da Denise, da Lu também, e do Rafa também. Por quê? Porque alguma coisa está na frente, eu não consigo, com a visão dos olhos, transpor esta coisa. Né? Então, ela interfere. Ou então, se é semi-transparente, você não vê com a mesma lucidez de que quando é transparente. Essa é a pergunta dele. Então, os olhos não permitem essa visão. Mas, para o espírito, isso não acontece. O espírito, ele vê, como a gente vê naquele almanaquezinho do super-homem, a visão raio-x dele, é a mesma coisa. Aquilo é uma brincadeira de gibi, mas o espírito vê daquela maneira. Não localizado, porque o super-homem, ele, né, e a visão dele é localizada, né, nos olhos, né? O espírito não. O espírito, ele, nada impede a visão dele. Mas ele vê quando ele quer ou... Ele pode ver o que quer, depende do interesse dele. Eles respondem, já responderam isso lá atrás. Eles já responderam isso. Ele tanto vê quanto ouve aquilo que ele quer, desde que ele tenha evolução para isso. Aqueles que não têm evolução vão ouvir aquilo que não tem, que não desejam ouvir. Lembra disso? Já dissemos que, para o espírito, a matéria não oferece obstáculo, pois ele a atravessa livremente. Com frequência, ele vos diz que vê pela testa, pelo joelho, etc. Sonâmbulo se refere assim. Já entende, filho? Né? O sonâmbulo se refere assim, estou vendo pelo meu joelho, estou vendo pela testa e tal, né? Mas é a ideia que o sonâmbulo faz, né, daquilo que está ocorrendo, que na realidade não é daquele jeito, é o espírito que vê por onde ele deseja ver, né, ou o que ele deseja ver. Ele se expressa da maneira que ele percebe naquele momento, porque existe uma interferência do corpo. Entendeu? Ele não está desligado totalmente do corpo, ele recebe uma certa influência. Como ele recebe uma certa influência, ele cria uma certa confusão naquilo que ele está percebendo. Boa noite. Ele cria uma certa confusão. Desculpa, que isso? Eu não queria perguntar. Fique tranquila, fique tranquila. Sente, questão 429, viu? 429. Então, essa interferência do corpo é que faz com que ele se refira dessa maneira, porque, na realidade, ele é um médium que veio. Ele é um médium com uma mediunidade chamada sonambulismo, entendeu? Que está vendo. Às vezes ele não sabe como é que eu estou vendo dessa maneira, então eu estou vendo pelo meu joelho. Ele não sabe como se expressar, como identificar isso. Às vezes não tem conhecimento. Então ele pensa que está vendo dessa maneira. Porque vós, inteiramente imersos na matéria, não compreendeis que ele possa ver sem o auxílio dos órgãos. E ele mesmo, pela vossa insistência, julga necessitar desses órgãos. Mas, se o deixasseis livre,
compreenderia que vê por todas as partes do corpo, ou, para melhor dizer, é fora do corpo que ele vê. É realmente muito difícil, né, da gente, estando encarnado, imaginar que, desencarnado, você não precisa de olho para ver. Né? Tudo para nós é localizado. A gente escuta pelo ouvido, vê pelos olhos, sente pelo tato, né? Sente o gosto pelo paladar. Então, fica tudo muito localizado, né? Em áreas circunscritas, localizadas. Para o espírito, a coisa não acontece dessa maneira. Ele percebe tudo, vê tudo, sente tudo, tudo pelo próprio espírito. Não é nada localizado. E para nós fica muito difícil compreender isso, né? É realmente bastante difícil. Questão de número 430. Pois que a clarividência do sonâmbulo é a da sua alma ou do seu espírito? Porque ele não vê tudo. E por que se engana tantas vezes? Resposta. Primeiro, não é dado aos espíritos imperfeitos tudo ver e tudo conhecer. Sabes muito bem que eles ainda participam dos vossos erros e dos vossos prejuízos. E, depois, quando estão ligados à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus deu ao homem estas faculdades com um fim útil e sério, e não para que ele aprenda o que não deve saber. Eis porque os sonâmbulos não podem dizer tudo. Ficou claro para vocês o que ele falou aqui? Quer dizer, a gente não consegue conceber como é que o espírito pode ver por todo o seu ser, como é que vai entender, como é que é que um sonâmbulo, por ser sonâmbulo, vai dizer todas as coisas sem erro nenhum. A imperfeição é parte da nossa vida, é parte do nosso ser, né? Lamentavelmente. Lamentavelmente não, é temporário isso, né? Quer dizer, nós somos imperfeitos mesmo, não há como ser de outra maneira. – 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode ele falar com exatidão de coisas que ignora no estado de vigília e que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? Você traduzir a pergunta? Todos entenderam? Lu? Tá. Então leia de novo, vê se você consegue entender tudo. Sim. Tá. Os espíritos respondem o seguinte: acontece que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe reconheceis. Essa resposta, ela pode ser entendida da seguinte maneira: vocês todos sabem mais do que aquilo que vocês imaginam que sabem. Não é assim? Porque não é só o fato do espírito estar encarnado e ter mediunidade sonambúlica que ele sabe mais. Todos nós, indistintamente, sabemos mais, porque somos espíritos de milhares de encarnações, né? E sabemos mais. Se nós formos levados de alguma maneira ao sonambulismo, vai acontecer conosco a mesma coisa. Vamos responder de coisas que no estado de vigília nós ignoramos. E no estado livres do corpo, ou parcialmente livres do corpo, nós vamos dar conta desse recado, nós vamos entender a respeito daquele assunto. Somente que eles estão adormecidos, porque o seu invólucro, qual é o invólucro a que ele se refere? Hã? Não, o corpo. Não é? Olha lá. Somente que eles estão adormecidos porque o seu invólucro é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Ou seja, o corpo abafa, né? Restringe, limita, né, o conhecimento do espírito. Então a gente pode entender duas coisas. Primeiro, que sabe mais do que sabe. E segundo, que está vivendo uma experiência que ela restringe, o corpo vai restringir
a ação e o conhecimento do espírito, muitas vezes até a inteligência, para que ele viva única e exclusivamente aquela experiência com o objetivo de adquirir determinados valores, determinados conhecimentos, enfim, aquilo que ele precisa adquirir que ele não tem. Às vezes, humildade, capacidade de perdoar, de entender, enfim, paciência, resignação, coisas que ele não tem, coisas que se ele viesse com toda a sua capacidade de inteligência, ele não faria, ele não cumpriria as experiências da maneira que ele precisaria cumprir para adquirir aquele determinado valor, aquele determinado conhecimento. É por isso que há essa restrição, né, do corpo em relação ao espírito. O corpo restringe mesmo, ele diminui, o espírito não tem nada a ver com aquilo que ele representa no corpo. Não é? As pessoas valorizam tanto o corpo, muitas vezes fazem, né, operações plásticas, gastam uma fortuna nisso, muitas se dão mal, porque a gente vê na televisão, tanta gente se dá mal, né? Acabam com problemas seríssimos, outros acabam, inclusive, em cadeiras de roda, né? Uma senhora que eu vi outro dia teve que amputar as duas pernas, deu trombose nas duas pernas, por causa de uma coisa que injetaram nela e tal. Quer dizer, extremamente complicado, né? Quando que nós deveríamos valorizar o espírito? É claro, tomar conta do corpo, ter saúde, a estética é uma coisa importante, o asseio, tudo que a gente sabe que é necessário fazer. Mas não valorizar mais o corpo do que o espírito, absolutamente. O corpo não é nada, o espírito é tudo. O corpo é... Essa parte vaidade era mais mulher, né? Agora os homens estão... Sempre houve vaidade entre os homens, viu? E o homem vaidoso é pior que a mulher 100 vezes. O homem vaidoso... Olha, o homem vaidoso, e quando ele dá para ser fofoqueiro, é pior que a mulher 1 milhão de vezes. 1 milhão, é verdade. É raro o homem que é assim, né? Pelo menos explicitamente, porque a mulher é mais explícita, né? A mulher gosta de falar mais. Mas o homem, quando dá para ser fofoqueiro e vaidoso, nossa senhora, é pior. Né? Então, o que prova isso? Que entre os espíritos não há sexo. Ele pode encarnar o homem ou mulher na dependência das necessidades que ele tem de realizar determinadas experiências, né? Aí o cara fala, eu sou machão, não, rapaz, você pode encarnar a mulher sim, mas não tem essa não. Então, portanto, trate de fazer bem as suas experiências como homem, porque quando você encarna a mulher, você vai ter que dar conta daquele recado, você vai ter que, né, fazer as coisas de maneira correta. Aí cai na Bahia e na cara. O pior é arrumar um Zé Mané que não trabalha e tem que trabalhar pelos dois. Esse que é o problema. Vamos lá. Deus deu ao homem esta faculdade com um fim útil e sério. Não, nós já lemos, né? Nós já lemos. Então, ele está falando da faculdade, que é a faculdade sonambúlica, né? A mediunidade sonambúlica, com um fim sério, né? Objetivo sério, para que ele possa aprender determinadas coisas, não aquilo que ele não deve saber. Ele vai querer fazer pesquisa, que é Deus, né? Qual que é a natureza de Deus, esse tipo de coisa. Não vai entrar por esse caminho, que não é esse o objetivo da mediunidade sonambúlica, né? A mediunidade sonambúlica tem vários objetivos, mas não é esse não. 431. Qual é a fonte das ideias inatas do sono? Mas nós também já lemos essa. Meu Deus do céu. É aqui que eu não tinha lido toda a resposta. Por isso que eu me equivoquei. Vamos lá. Porque o simbólico é bastante imperfeito para que ele possa recordá-los. Mas, em última análise, o que é ele? Como nós, um espírito que está encarnado para cumprir sua missão. E o estado em que ele entra o desperta dessa letargia. Nós já te dissemos repetidamente que vivemos muitas vezes. E essa mudança é que ele faz perder materialmente o que conseguiu aprender na existência precedente. Aqui fica bem claro aquilo que a gente repete sempre, né? O espírito sabe muito mais. Ele é outra coisa, mas a encarnação faz com que ele perca materialmente, ou seja, como encarnado,
esse conhecimento por necessidades próprias. Entrando no estado a que chamamos crise, ele se lembra, mas sempre de maneira incompleta. Ele sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o conhecimento, nem como possui. Fica mais claro ainda aqui, ó. Não está bem claro agora? Bem nítido? Passada a crise é o estado sonambúlico, viu? Kardec chama aquilo de crise sonambúlica, né? Ou chamou, por isso que os espíritos estão se referindo assim. Toda lembrança se apaga e ele volta à obscuridade. Então, nós somos um como espírito e outro como encarnado. Completamente diferente, viu? Somos seres completamente diferentes. É estranho, parece contraditório dizer isso, né? Mas é a mesma pessoa? Não, não é o mesmo espírito. Um é um espírito fazendo uma experiência e o outro é um espírito em estado de liberdade. São duas situações completamente diferentes uma da outra. Não tem não tem similitude. Por isso que não há necessidade desse negócio de colônia, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver. O homem quer fazer uma associação entre a vida espiritual e a vida que ele leva aqui. Não tem associação para ser feita. São duas situações completamente diferentes. Essa vida é uma vida mesquinha, boba, feia, que restringe o espírito, que não dá liberdade para o espírito. O espírito é outra coisa. O cara, um espírito evoluído, ele vai de um lado para o outro no universo e não depende de nada. Ensina coisas, sabe de coisas, desenvolve ideias, desenvolve conhecimento. Né? Não é que nem a gente está falando aqui em 2.200 quilômetros para viajar esse troço todo, 2 dias, ele leva vindo de avião, que é uma coisa rápida, né, se você for ver, né, um meio de locomoção rápido, mas 2.200 quilômetros leva 2 dias para vencer 2.200 quilômetros para chegar em Jaú. Imaginem vocês, né? Enquanto que se fosse desencarnado, de lá onde estava, pensaria imediatamente, estaria aqui. Quer dizer, não tem termos de comparação. Não tem similitude nenhuma. Né? E aqui fica bem claro nessa resposta, né? Essa diferença. Vocês notaram isso? Não? Vocês concordam com isso? É preciso entender isso, viu? É um espírito em 2 situações. Em 2 situações diferentes. Em 2 situações completamente diferentes. Ele diz, olha, na última frase, passada a crise, ou seja, passado o estado sonambúlico, toda a lembrança se apaga e ele volta à obscuridade, ou seja, à sua condição de encarnado. Aí Kardec explica o seguinte, a experiência mostra que os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Isto se vê, sobretudo, nas prescrições médicas. Kardec está falando de uma experiência dele com um menino, um garoto, acho que de 11 anos, 11, 10, não sei se 10, 12 anos, uma coisa assim. Entre 10 e 12 anos, uma coisa assim. Está na Revista Espírita, essa experiência. O garoto, ele era um sonâmbulo, né, que ele identificava a doença de quem lhe consultava, e além de identificar a doença, ele dava receitas. Está no Livro dos Médiuns e está também na Revista Espírita. E um dia, médico receitista, e um dia, uma pessoa veio, né, consultou com o garoto identificou a doença, ele falou, e agora qual remédio que eu devo tomar? Ele falou, não posso dizer porque o meu espírito receitista não veio hoje. Ele identificava a doença, mas quem dava o remédio era um outro espírito que tinha mais conhecimento do que ele para dar um remédio necessário. Né? Por isso que Kardec fala a esse respeito aqui. Porque quando é um espírito um pouco mais atrasado, que não tem conhecimento, os espíritos suprem essa necessidade. O espírito do sonâmbulo vê o mal e o outro lhe indica o remédio, tá vendo? É dessa experiência que Kardec está falando. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. Diga-me que diga, ou proíbe-me dizer tal coisa. Neste último caso, é sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada, porque então se dá lugar aos espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. Se o médium sonâmbulo nega-se a dizer alguma coisa, a gente não deve insistir,
porque senão ocorre isso que Kardec está explicando. Questão de número 432. Como explicar a visão à distância em alguns sonâmbulos? Resposta. A alma não se transporta durante o sono? O mesmo se verifica no sonambulismo. Então, quando o espírito está desligado parcialmente do corpo, ele tem algumas faculdades que tem o mesmo o espírito desencarnado. Às vezes se desloca com facilidade. Então, dá a impressão que ele vê a distância, mas na realidade ele se transporta para aquele lugar. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado? Resposta. De uma e de outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito libertar-se mais ou menos facilmente da matéria. É por isso que nem todo mundo é médium sonambúlico, né? Questão de número 434. As faculdades de que o sonâmbulo desfruta são as mesmas do espírito após a morte? Resposta. Até certo ponto, pois é necessário ter em conta a influência da matéria a que ele ainda se encontra ligado. Questão de número 435. O sonâmbulo pode ver os outros espíritos? Resposta. A maioria os vê muito bem. Isso depende do grau e da natureza da lucidez de cada um. Mas, às vezes, ele não compreende de início e os toma por seres corporais. Isso acontece, sobretudo, com os que não têm nenhum conhecimento do espiritismo. Eles ainda não compreendem a natureza dos espíritos. O fato os espanta e é por isso que julgam estar vendo pessoas vivas. Daí, muitas vezes, a confusão que muitas pessoas que não têm nenhum conhecimento de doutrina espírita fazem quando têm alguma experiência desse tipo. É muito comum isso. As pessoas dizem, não, estou ficando louca, estou vendo gente que eu não conheço, as pessoas vêm falar comigo. É muito comum isso, muito mais comum do que a gente imagina. Kardec dá a seguinte explicação. O mesmo efeito se produz no momento da morte, entre os que ainda se julgam vivos. Nada ao seu redor lhes parece modificado. Os espíritos lhes aparecem como tendo corpos semelhantes aos nossos, e eles tomam a aparência de seus próprios corpos como corpos reais. Quer dizer, o cara que desencarna sem conhecimento, ou muito ligado à matéria, deve ter uma dificuldade enorme, né? No momento do desencarne. É bem complicado isso. Questão de número 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do lugar em que está seu corpo ou daquele em que está a sua alma? Resposta. Por que esta pergunta? Pois se é a alma que vê e não o corpo? Quer dizer, deram uma puxada de orelha em Kardec aqui, né? Hã? Pensei a mesma coisa, a hora que dá uma chapuletada na hora, né? Questão de número 437. Sendo a alma que se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações de calor ou de frio do lugar em que se encontra a sua alma, às vezes bem longe do corpo? Resposta. A alma não deixou inteiramente o corpo. Permanece sempre ligada a ela, ou a ele, pelo laço que os une. E esse laço o condutor das sensações. Quando duas pessoas se correspondem entre uma cidade e outra, por meio da eletricidade, é este o laço entre os seus pensamentos. É graças a isso que elas se comunicam, como se estivessem uma ao lado da outra. Questão de número 438. E o inverso também é verdadeiro, né? O corpo pode transmitir para o espírito alguma sensação
ou impedi-lo que ele tenha lucidez completa, como da mesma maneira que se ele estivesse desencarnado, né? Por isso que ele faz confusão, dá respostas erradas, né? E etc. 438. O uso que o sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado de seu espírito após a morte? Resposta: muito. Como o uso bom ou mau de todas as faculdades que Deus concedeu ao homem. Então, tomar cuidado com a nossa mediunidade, né? O sonambulismo, a pessoa já nasce? É uma faculdade. Nessa faculdade? É uma faculdade. Mas já nasce? É uma faculdade que o espírita brasileiro, o movimento espírita brasileiro, tratou de chamar de desdobramento. Desdobramento não existe, é um absurdo. É um absurdo que existe. É o termo mais inadequado que alguém poderia usar para falar a respeito dessa faculdade. Não existe desdobramento. Desdobrar é isso. Falam desdobramento da alma, estamos falando disso, então. Desdobrar é isso, ó. Eu dobrei, estou desdobrando. Alguém consegue fazer isso com o espírito? Não. O espírito não se desdobra. O espírito ele se desliga parcialmente e faz a sua incursão no mundo dos espíritos, né? E, consequentemente, fala daquilo que fala. Só que o espírita, como não estuda Kardec, acaba usando termos inadequados para estas situações. Também são umas pessoas que têm. Mas o senhor disse que às vezes, outra vez o senhor disse outra situação, né? Nem sempre né? Por exemplo, se a pessoa passou por alguma coisa, algum tipo de abuso, então não é mediunidade, não é uma faculdade, né? Depende, a pessoa às vezes... E na verdade, depois eu fui ver essas pessoas que têm, todas elas têm alguma coisinha assim, meio... Eu sei, por exemplo, não sei se é a isso que você está se referindo. O Wagner acabou de entrar, estava desejando uma boa noite a todos. E a pessoa que usa, por exemplo, determinado psicotrópico, determinada droga, ela liga áreas do cérebro que não deveriam ser ligadas. Áreas que têm que ficar desligadas, que interferem na realidade vivida pelo espírito, na realidade material vivida pelo espírito. Entendeu? Ele começa a ter alucinações, ele começa a ver coisas onde não existem, entendeu? Ele pode até eventualmente fazer confusão entre o mundo dos espíritos e o mundo dos encarnados. É muito complicado esse tipo de coisa. Tem gente, por exemplo, que fuma um cigarro de maconha e ele tem mania de perseguição. Eu, com um amigo meu que fumava maconha, ele falava que ele parou, ele conseguiu largar, que foi muito difícil largar. Ele conseguiu largar e ele tinha mania de perseguição, que a polícia ia pegar ele, que tinha a polícia escondida atrás do poste, que tinha a polícia escondida não sei aonde para pegar ele. Tinha mania de perseguição. Quer dizer, liga determinada área do cérebro que acaba prejudicando a vida de relação da pessoa, acaba prejudicando a própria realidade, ele acaba saindo fora dessa realidade. É perigoso, é perigoso. Acho que esses eu conheço, acho que eles têm na faculdade. É. Porque a mediunidade todo mundo tem, né, seu Luiz? De uma maneira geral, todos somos médicos que recebemos a influência dos espíritos, né? A mediunidade generalizada. Isso a gente pode dizer que todas as pessoas têm indistintamente, independente de ser espírita ou não, independente. Agora, a mediunidade ostensiva, que é aquela em que a pessoa serve de intermediária dos espíritos, essa é uma outra situação. Aí é o fato do ser, através de uma faculdade específica, servir de intermediário entre os desencarnados e os encarnados. Então, a gente que tem, tipo assim, vamos dizer de uma maneira geral, essa generalizada, pode ser que passe uma vida inteira sem acontecer nada. Não é que não acontece nada, ela recebe influência dos espíritos da mesma maneira. Não no sentido de ela não é médium, ela não é uma médium ostensiva.
entendeu? Ela não serve de intérprete para os espíritos. O espírito não se comunica através dela. Ela não é intermediária dos espíritos, ela não faz esse meio entre o desencarnado e o encarnado. Mas eu posso me preparar para isso? A pessoa pode, se quiser, através do exercício, ou fazer experiências para saber se tem mediunidade ou não. E se tiver, através do exercício, desenvolver aí sim essa mediunidade. Porque mediunidade não se desenvolve, né? A pessoa não tem e vem adquirir através do exercício. Isso não existe. Ou a pessoa tem mediunidade ostensiva ou não tem. Faz determinados exercícios, a pessoa pode passar por esses testes e, constatada a mediunidade, por exemplo, a pessoa é psicóloga, tem psicografia. Aí, através do exercício, ela melhora, ela pode ampliar, ela pode melhorar, né, essa sua mediunidade. É que muita gente entende que é possível adquirir mediunidade através do exercício, ou seja, desenvolver uma mediunidade. Isso não existe. Isso não é possível. Ou tem a faculdade ou não tem. E ao contrário, pai, se a pessoa tem a mediunidade ostensiva e não quer trabalhar com ela? É possível também, é uma opção da pessoa. Mas isso pode ser cobrado de alguma forma? Não, é livre-arbítrio, não é cobrado de nada. Ela vai. Acontece o seguinte, por que a gente tem que parar para pensar no seguinte? Por que um espírito, antes de encarnar, pede a mediunidade? Essa é a pergunta. Tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Se eu, antes de encarnar, eu entendo que eu preciso ser um médium ostensivo para ser intermediário dos espíritos, isso tem uma razão de ser. É porque eu quero, de alguma maneira, me aproximar deste meio, né, e aprender alguma coisa. E sendo intermediário dos espíritos, eu vou ter uma facilidade maior, eu vou ter uma proximidade maior com esse assunto. Entender mais facilmente. Entendeu? Os espíritos vão procurar, se você se esforçar, vão procurar ajudar e tudo mais. Agora, se eu não quero servir, o livre-arbítrio é meu. O corpo é meu, o livre-arbítrio é meu. Agora, se houver consequências a esse respeito, entendeu? E certamente deve haver, porque se ela pediu para melhorar, para aprimorar com mais facilidade, mais rapidamente o seu desenvolvimento moral e intelectual, deve haver consequência. Ela está atrasando. É mais ou menos como aquele que tem que trabalhar e não trabalha. Porque trabalho não é uma faculdade mediúnica, mas é uma lei da matéria. Lembra, no estudo que nós fizemos a respeito do trabalho, numa sexta-feira, você não estava lá. É uma lei. Todos têm que trabalhar. Todos têm. Aí a pessoa, não vou trabalhar, não quero trabalhar, não vou trabalhar, acabou. Vou dormir debaixo da ponte. Eu conheço gente que prefere dormir debaixo da ponte e trabalhar. Para que eu vou trabalhar? Eu bato numa casa, o sujeito me dá um prato de comida, eu vou mais 2 casas para frente, o cara me dá um agasalho. Vou trabalhar para quê? É a opção dele, não é? Livre-arbítrio dele. Agora, tem consequência isso? Com certeza, absoluta. Ele está atrasando o seu desenvolvimento moral e intelectual. Ele está atrasando. Mediunidade é a mesma coisa. Não, porque não, eu vou ser obsediado por causa. Absolutamente. Não vai ser obsediado por coisa nenhuma. Obsediado todo mundo é. Isso que é a verdade. Você se entregar à obsessão é uma outra coisa. É a mesma coisa que a pessoa se entregar à droga, ao sexo desvairado, entendeu? À indolência, à maledicência, qualquer outra situação. Não é porque é médium ostensivo que obrigatoriamente tem que usar aquela mediunidade. Absolutamente. O fato é que a pessoa tem mediunidade ostensiva, ela percebe os espíritos com maior facilidade por conta dessa mediunidade, né? E acaba não entendendo o que está acontecendo. Como não entende, sofre com isso. E os espíritos que não são nada bonzinhos, é pior que nós, é igual a nós ou pior, entendeu? Eles acabam pegando essa pessoa para Cristo. Pegando essa pessoa para judiar da pessoa, brincar com a pessoa, fazer chacota com a pessoa, colocar medo, esse tipo de coisa. Nós temos uma companheira que frequenta a casa, acho que tem uns 10 anos, a Sheila, da loja de roupa.
Sheila Garbim. A Sheila, ela passava por problemas sérios com os espíritos. Os espíritos brincavam com ela o tempo todo. E ela tinha um medo danado, mas ela morria de medo. Ela era evangélica. Dentro do evangelismo é coisa do demônio, não se lida com os espíritos, não se lida com gente morta. Perturbação, né? Entendeu? Aí ela tinha um problema terrível. Aí ela foi aprendendo como lidar, eles acabaram deixando ela sossegada. Por quê? Acabou a brincadeira, né? Acabou o joguete, acabou a brincadeira. É isso. Mas ela aprendeu. Ela não usa, ela tem mediunidade, com certeza. Ela tem evidência. E não usa a mediunidade, não. Não utiliza a mediunidade, mas ela aprendeu como lidar, aprendeu como administrar. E ela não tem mais medo. Quando você perde o medo, quando você não tem medo, você sabe, não tem medo e sabe como lidar, eles te deixam em paz, vão procurar outro. Eles querem brincar, querem amedrontar, querem fazer chacota. São espíritos brincalhões, espíritos que não, a não ser que você pegue um espírito obsessor, mas aí a obsessão já tem um outro caráter, né? Já tem uma outra razão de ser. Mas fora disso, então mediunidade é isso. Ela é dada para a melhoria, para o avanço da humanidade. Não trata-se de uma pessoa só. A mediunidade, ela pode ajudar a humanidade. Trata-se, ele fala exatamente isso. Não se iludam, não se trata apenas de uma pessoa, trata-se da humanidade. Né? Kardec usa exatamente essas palavras. Se a pessoa quiser fazer parte da solução e ajudar, ela faz. Se ela tem preconceito, se a maneira dela de pensar é outra, se ela não quer usar a mediunidade, enfim, dependendo de como a pessoa pensa, em que meio ela vive, qual o grau de cultura que ela tem, qual o preconceito que ela tem em relação a isso, ela não usa e está acabado. Atrapalha a evolução. É evidente, né, Orlando? É evidente. Olha, tudo que o espírito puder fazer para melhorar, para adiantar a sua evolução, tudo que ele puder fazer. Por exemplo, se é o espírito atrasado do ponto de vista intelectual, e se ele vai atrás de conhecer, de fazer cursos, de aprimorar a sua inteligência e tal, ele está adiantando a sua evolução. Do lado moral, a mesma coisa. Né? E a mediunidade serve exatamente para isso, para nós adquirirmos princípios morais. Se nós nos aprimorarmos, nos esforçarmos, trabalharmos nesse sentido, nós vamos certamente dar um passo, às vezes até a mais do que nós daríamos se nós fizéssemos de outra maneira. Porque todos os espíritos evoluem indistintamente. Estando dentro ou fora do espiritismo, não importa. Tendo religião ou não, não importa. O fato é que todos evoluem. Agora, alguns evoluem mais e outros evoluem menos. Depende do empenho de cada um. Não é? Por isso que a gente fala para os companheiros, estudem. Não precisa ser espírita, não. Estude. Porque é o estudo que leva, é o conhecimento que leva à convicção. Né? É o conhecimento. Se você não tiver conhecimento, não, eu sou espírita, mas você é espírita por quê? Não acredito na reencarnação. E daí que acredita na reencarnação? Você não é espírita coisa nenhuma. Ser espírita é outra coisa. Né? Ser espírita é ter tolerância, é ser benevolente, é ser compreensivo, é amar ao próximo, é pensar no próximo, é respeitar o próximo. Claro que na medida das possibilidades, porque ninguém é perfeito, né? Mas fazer disso uma regra de vida, né? Fazer disso uma maneira de se conduzir pela vida. Ser honesto, prudente, enfim, trabalhador, né? Tudo faz parte de ser espírito, mas na acepção do termo, né? Ser um bom espírito. Né? Fora disso, o que adianta você ser espírito? Não adianta nada. É um rótulo, como qualquer outro, que não muda na realidade, não está mudando a pessoa para melhor, porque o objetivo do espiritismo é exatamente esse, mudar as pessoas para melhor. Se eu não... A consciência dela vai cobrar ela. Como cobra a gente quando a gente faz uma coisa errada, né? Você faz uma coisa errada, imediatamente a consciência está cobrando a gente, né? Exatamente isso. Vamos lá. Agora, item 6º, êxtase.
Questão de número 439. Qual a diferença entre o êxtase e o sonambulismo? Resposta: o êxtase é um sonambulismo mais apurado. A alma do estático é mais independente. Questão de número 440. Pergunta: o espírito do estático penetra realmente nos mundos superiores? Resposta: sim. Ele os vê e compreende a felicidade do que os habitam. É por isso que desejaria permanecer neles. Mas há mundos inacessíveis aos espíritos que não estão bastante depurados. Como referência a êxtase. Como é que é? Uma referência de êxtase aqui, para a gente diferenciar. Um médium estático? É. Não sei te dar, não conheço nenhum. Não conheço nenhum. Mas pelo que ele está explicando aqui... Assim, que a gente tem uma ideia do sonambulismo, né? Não, sonambulismo Claro pra gente. é mais fácil de você encontrar médium sonambúlico, porque esses que chamam de desdobramento, né? Não faz desdobramento e tal. Entendeu? Mas também é muito perigoso a gente entender, porque a pessoa se entende um sonambúlico, que ela realmente é sonambúlica. Porque se nós formos reportar o livro dos médiuns, um sonambúlico real é raro. Entendeu? Não é assim, não. Ele está aqui fazendo um estudo a respeito e tal. Você imagina, se um sonambúlico real, verdadeiro, é raro, você imagina um estático. Isso aí significa que é mais evoluído? Eu acho que sim, viu? Eu acho que deduz-se que ele seja mais adiantado, moral e intelectualmente, que o sonambúlico. Entendeu? O estático é mais adiantado, porque ele penetra em regiões que os outros não penetram. Né? Ele consegue perceber coisas que o sonambúlico não consegue. Né? Mas eu não conheço nenhum, viu? Não conheço nenhum. Eles têm alguns que fazem exercícios a esse respeito, né? Diz que é possível, inclusive... Você está falando do... Como é que chama? Como é que chama aquele que comanda? Dalai Lama, né? Dalai Lama. Ele tem uma aparência... Você percebe que ele tem uma aparência diferenciada, né? Eu não conheço, a gente não conhece, não tem intimidade, nunca conversei, acho que nunca vou conversar com uma pessoa como essa, mas esses monges, eles dedicam a vida, né? Aí, só faz isso, né? Quer dizer, eu não sei até onde uma experiência como essa pode levar a uma perfeição espiritual. Né? Não sei. Eu acho que são espíritos que precisam adquirir determinados valores, né? Talvez disciplina, sei lá, porque são situações que o sujeito precisa se disciplinar, né? Ele vive aquela vida metódica, né? Disciplinada e tal, né? Talvez esteja adquirindo determinados valores. Mas eu não sei até onde, porque os espíritos condenam a clausura. Né? E o monge, muitos deles vivem enclausurados, né? Vivem à parte, no mundo à parte. Isso não traz benefício, muito benefício para a sociedade de uma maneira geral. Né? A gente tem que viver em sociedade. Justamente se aprimorando mais. Se aprimorar e ajudar os outros a se aprimorarem também. Então, o fato é assim, o espírito diz o seguinte: você ser espírita, você não precisa ser um beato. Você não precisa deixar de viver a vida e de gozar os gozos terrestres. Você pode vivenciar os gozos terrestres como qualquer outra pessoa. Apenas você tem que ser equilibrado. Saber até que ponto você pode. Por exemplo, eu posso tomar uma cerveja? Perfeitamente, sem problema nenhum. A partir do momento que você deixa de tomar aquela cerveja do prazer, um copo de cerveja, 2 copos de cerveja, 3 copos de cerveja, aí quando você entra na segunda cerveja já não é mais prazer, aí já vai tender para o excesso. E tudo
em todos os setores da vida, né? Qualquer setor da vida você pode medir desse jeito. Eu posso ir a um baile sem problema nenhum. Eu posso ir a uma festa sem problema nenhum. Eu posso ir a qualquer outro evento social sem problema nenhum. Posso ir ao restaurante, eventualmente, sem problema nenhum. Você pode viver a vida naturalmente e normalmente como ela deve ser vivida com qualquer outra pessoa. Posso ter conforto? Deve ter conforto. Eu posso ter boas roupas, confortáveis? Pode, perfeitamente. Né? Mas a partir do momento que você deixa de comprar uma camisa que vale 30 e paga 300, peraí, aí já não é mais conforto. Exatamente. Às vezes até o sujeito pode comprar uma camisa de 300. Mas escuta, até onde o bom senso manda que uma pessoa... Tem tantos lugares onde você pode comprar uma camisa de 30, né? Ou de 100, né? Com a mesma qualidade da de 300, mas ele compra de 300 porque tem marca, comprou no shopping e tal. Quer dizer, os excessos é que são condenáveis. Né? Qualquer tipo de excesso é que é condenável. Então, o asseio, o descanso necessário, né, para o corpo, tudo aquilo que leva ao equilíbrio, o espírita deve procurar vivenciar de tal maneira que isso venha lhe beneficiar na sua vida de relação e na vida como espírito. O resto é fazer o que manda o espiritismo, a regra áurea de Jesus, fazer ao próximo aquilo que você gostaria de ver feito em relação a você e procurar exemplificar da melhor maneira aquilo que você conhece dentro da doutrina espírita. É possível fazer isso 24 horas por dia? Ininterruptamente? Não, não é possível, não. De vez em quando você dá deslize. Não adianta, nós somos seres imperfeitos. O problema não é deixar de cometer deslize, o problema é você insistir em cometer o mesmo deslize. E quando a gente, às vezes, tem um determinado vício, uma determinada tendência, você tem que ficar se policiando 24 horas por dia para não cometer aquele deslize. Aí já entra as nossas necessidades de reformular a maneira de ser, e às vezes é ali que está a prova da nossa encarnação. Então o espírita, ele tem todas as ferramentas na mão, sem precisar que ninguém venha lhe dizer o que ele deve ou o que ele não deve fazer. Isso que é gostoso do espiritismo. Não tem nenhum sacerdote, nenhum maioral da doutrina espírita que deve dizer a você ou a quem quer que seja o que você deve fazer. Nós sabemos, na nossa consciência, e o estudo que a gente faz a respeito das coisas espirituais, nos diz e nos mostra o que nós devemos e o que nós não devemos. Não é verdade? O nosso dosador é a nossa consciência. Exatamente. É o aguilhão do homem, não é? É o fiel da balança. Né? É aquele que demonstra claramente, com clareza absoluta, qual é o ponto em que nós estamos falhando e onde nós precisamos nos corrigir. Né? Mas vamos lá, continuando. Estamos na 441, né? Então, ele responde na 441 o seguinte: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, faz esforços para romper os laços que o prendem à terra. Não, nós não lemos isso aqui, não. Nós estamos na 440. Né? A 441, a pergunta é a seguinte: quando o estático exprime o desejo de deixar a terra, fala sinceramente e não o retém um instinto de conservação, porque como o estático tem a capacidade de observar mundos mais evoluídos, mundos felizes, muitas vezes ele demonstra a intenção de não retornar. Né? Essa é a pergunta de Kardec a esse respeito. E diz assim: isso depende do grau de depuração do espírito. Se ele vê a sua posição futura melhor que a vida presente, ou seja, se ele percebe, através daquilo que ele está vendo, que a posição futura dele, ou seja, logo depois de desencarnar, ele vai estar numa situação muito melhor, ele faz todos os esforços possíveis para romper os laços que prendem ele à Terra, para ficar lá onde ele está. É natural, né? É natural. Você vê um negócio muito melhor do que você está, vai querer ficar aqui? De jeito nenhum.
442. Se abandonarmos o estático a si mesmo, sua alma poderá abandonar definitivamente o corpo? Resposta: sim. Ele pode morrer e por isso é necessário chamá-lo por meio de tudo que pode prendê-lo a este mundo, e sobretudo fazendo-lhe entrever que, se quebrasse a cadeia que o retém aqui, seria esse o verdadeiro meio de não ficar lá onde vê que seria feliz. Quer dizer, há uma responsabilidade muito grande, né? Uma pessoa que tem esse tipo de faculdade, porque... Isso aqui é muito mais forte que o personalismo. Muito mais. A coisa é muito mais real, né? Ele entra em contato efetivamente com determinados espíritos, em determinados mundos, o que prova que a gente também, né, no momento do sono, deve visitar esses mundos, viu? Com certeza. Só não quer ficar lá porque nem se lembra. Ou seja, como você não é nem estático nem sonâmbulo, você não tem consciência daquilo que você está vendo. Estático tem consciência quando uma pedra. Eu acho que não. Não? Não, eu acho que não. Mas no momento que ele está vivendo, ele fala isso para quem está perto dele. Estou vendo tal coisa, é assim e tal, eu quero ficar por aqui. Falar são coisas maravilhosas. Deve dar relatos fabulosos a respeito, né? Olha, eu quero que vocês meditem o seguinte também. Olha as experiências que Kardec viveu, né? A respeito de todas as possibilidades, de todas as faculdades, né? Questão 443. Há coisas que o estático pretende ver e que não são, evidentemente, o produto de uma imaginação excitada pelas crenças e preconceitos terrenos. Tudo o que ele vê é, então, real. Tem uma palavra no meio aí que não está mais aí. Tudo o que ele vê é, então, real. Tem uma palavra a mais no meio, não tem? Não, essa palavra aí ela não existe. Resposta: o que ele vê é real para ele. Mas, como seu espírito está sempre sob a influência das ideias terrenas, ele pode ver à sua maneira, ou melhor dito, exprimir numa linguagem de acordo com seus preconceitos e com as ideias em que foi criado, ou com as vossas, a fim de melhor fazer compreender. É sobretudo nesse sentido que ele pode errar. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o sujeito vai no mundo feliz. Ele vê uma coisa que ele não conhece, ou conhece, mas ele não tem a consciência imediata daquilo que ele vê. Então ele pode expressar aquilo que ele está vendo como uma ideia dele, ou como uma ideia de quem está perguntando, aqueles que estão próximos a ele, da ideia daquela pessoa que está perguntando. Que ele vai responder como os espíritos, segundo a ideia de quem está perguntando, entendeu? É por isso que ele pode errar, e erra. Então não é porque é estático, porque é sonambúlico, que é perfeito, não. Perfeição nesse mundo é sempre muito relativo. Questão de número 444. Qual o grau de confiança que se pode depositar nas revelações dos estáticos? Resposta: o estático pode enganar-se muito frequentemente, sobretudo quando ele quer penetrar aquilo que deve permanecer um mistério para o homem. Porque então se abandona às próprias ideias ou se torna joguete de espíritos enganadores que se aproveitam do seu entusiasmo para o fascinar. Então, muito cuidado. Cuidado com tudo, viu? Qualquer mediunidade, não é só essa, não. 445. Quais as consequências que se podem tirar dos fenômenos do sonambulismo e do êxtase? Não seria uma espécie de iniciação à vida futura? Resposta: ou melhor dito, é a vida passada e a vida futura que o homem entrevê, que ele estuda esses fenômenos e neles encontrará a solução de mais de um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. Então, o fato é, gente, que a gente, como espírita aqui no Brasil, mal conhece a obra de Kardec, vai querer entender
exatamente um fenômeno como esse. Nós deveríamos, as casas espíritas deveriam, por exemplo, eu, com 41 anos de espiritismo, eu já deveria ter um conhecimento muito mais profundo de Kardec do que eu já tenho e ser um pesquisador espírita. E não um estudioso ainda da doutrina. Entende o que eu quero dizer? O espiritismo deveria fazer ou dar continuidade naquilo que Kardec fazia. Pesquisa, 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 observar. Nós estaremos muito mais adiantados do que apenas estudando a obra de Kardec. E nós, o que fazemos? Vamos atrás de colônia, violeta, margarida na janela, as coisinhas. É? É, violeta, é para mexer com todo mundo, né? 446. Os fenômenos do sonambulismo e do êxtase poderiam acomodar-se ao materialismo? Resposta: aquele que os estudos de boa-fé e sem prevenções não pode ser materialista nem ateu. Kardec faz essa pergunta pelo fato de que o sonâmbulo e o estático natural, eles não precisam de indução para provocar esse fenômeno. E uma pessoa materialista poderia interrogar um sonâmbulo ou estático como qualquer outra pessoa, sendo ela espírita ou não, crente ou não, né? Mas, como os espíritos respondem, aquele que estuda um fenômeno de boa-fé não pode ser nem materialista nem ateu, né? Ficou claro para vocês esse assunto? Item 7, dupla vista. Questão de número 447. O fenômeno designado pelo nome de dupla vista. Aqui tem um rodapé, uma nota do tradutor, do professor José Herculano Pires, que diz o seguinte: Kardec usou as duas expressões, segunda vista e dupla vista, com evidente preferência pela primeira. Em português, sendo mais comum a dupla vista, demos preferência a esta. Tem relação com o sonho e o sonambulismo? Resposta: tudo isso não é mais do que uma mesma coisa. Isso a que chamas dupla vista é ainda o espírito em maior liberdade, embora o corpo não esteja adormecido. A dupla vista é a vista da alma. 448. A dupla vista é permanente? Resposta: a faculdade, sim. O seu exercício, não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem excluir, entretanto, a linguagem articulada. Também a dupla vista é, para a maioria, uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. E essa é também a razão porque eles se manifestam a vós mais facilmente do que os encarnados de corpos mais grosseiros. Como a vida nesses mundos é completamente diferente da nossa vida aqui, né? Completamente diferente. 449. A dupla vista se desenvolve espontaneamente ou pela vontade de quem a possui? Resposta: na maioria das vezes, ela é espontânea, mas a vontade também, muitas vezes, desempenha um grande papel. Assim, pode tomar, por exemplo, certas pessoas chamadas leitoras da sorte, algumas das quais possuem esta faculdade de dupla vista, e nisso a que chamas visão. Existe gente assim mesmo, viu? Gente que pega a mão de alguém, roleta a mão e tal, na realidade o que ela tem é dupla vista. E ela vê, ela é uma clarividente, né? Ela está vendo aquilo que está acontecendo, porque para ela não tem nem presente, nem passado e nem futuro. Clarividente vê aquilo que está acontecendo. Como aquilo está no presente, ou seja, está na vida da pessoa, ela vê aquilo que os espíritos permitem, aquilo que Deus permite. Ela vê mesmo. Ela vê e fala e pode confiar muitas vezes, que é claro que a pessoa não leva muito em consideração, né, no momento, mas quando as coisas começam a acontecer, ela fala: poxa, fulano falou, né? Agora, aquilo que é pago, sai fora, viu? Sai fora, porque
prestasse não era pago. Aquele seu amigo que virava o olho, seria alguma coisa O Sérgio é clarividente. Clarividente? Sérgio, esse amigo que a Yara está falando, é muito interessante. Então, nós chegamos na casa do Sérgio. O Sérgio era um rapaz dessa época dos... Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos. O Sérgio tinha uns seus 35, aproximadamente. E o Sérgio, ele ficou órfão muito cedo, de pai. E ele viu a mãe chorando, né? As coisas estavam meio difíceis na casa dele. Ele que tinha, acho que, 10, 11 anos de idade, 12 anos, uma coisa assim. Saiu para procurar emprego. E chegou num lugar, e não sabia que estava conversando com o dono da empresa, mas era o dono da empresa. Falou assim, estou procurando emprego. Ele falou, eu tenho emprego. Eu posso arrumar um emprego para você. Ele falou, quanto ganha para trabalhar aqui? Ele falou, tanto. Ele falou, me serve que eu preciso cuidar da minha família. 10 anos? 11, 12 anos, uma coisa assim. Ele falou, não, você está empregado. O homem viu nele a vontade, a determinação. E no fim ele se torna gerente dessa empresa e tal. Ele com 20 e poucos anos, 25 anos de idade, já era gerente da empresa. Era um suíço que depois acabou dando uma passagem para ele de presente. Ele foi conhecer a Europa e tal. Mas o Sérgio era interessante. Uma vez nós estávamos na casa dele e o sobrinho dele, o Pedrinho era sobrinho dele. O sobrinho dele, o primo ou sobrinho, não lembro. O Pedrinho, que era meu amigo, falou pro Sérgio assim, Sérgio, vê pro Carlinhos, vê para ele, falou assim, vê, entre aspas, vê para ele. E o pessoal me conhecia pelo nome, meu nome é Luiz Carlos, e o pessoal me conhecia por Carlinhos, porque minha mãe me chamava de Carlinhos. Minha mãe queria que eu me chamasse Carlos, né? Meu pai queria Luiz Carlos, então acabou colocando Luiz Carlos, mas a minha mãe me chamava de Carlinhos. Vê pro Carlinhos tal coisa. Então o Sérgio fez assim. Exatamente como meu filho. Sim. Assim, 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 assim. Tudo que ele falou aconteceu. Mas tudo. Literalmente tudo. Então, clarividente de uma capacidade, é claro que é permitido, né, pelos espíritos e por Deus, que ele visse naquele momento, né? E ele... Hã? Não. Não. Não, para mim, ver para ele, eu sabia o que eu não... Eu era espírita ainda, 20 anos, eu não era espírita mesmo. 20 anos, que eu tenho 19 anos, uma coisa assim. É claro, você acaba memorizando, porque é uma situação singular. É uma situação singular, não é? Ver para ele, o cara faz aquele troço esquisito, que você não sabe o que é. Depois que eu vinha saber o que era, né? E ele fala tudo direitinho. E depois, no futuro, depois passou bastante tempo depois. A coisa aconteceu certinho, como ele falou. A coisa era autêntica. Mas não tem dinheiro, não tem nenhum interesse, um outro interesse qualquer, né? Ele não fez aquilo porque ele estava interessado em alguma coisa, ele tinha algum interesse, nada, absolutamente. Mas muito, muito peculiar, né? Muito interessante o fato. O fato em si era... Ele não, olha, que eu saiba, ele não usava. Não usava a mediunidade. Mas era um cara que ele dedicou, ele desencarnou cedo. Ele desencarnou, acho que com 40, 38, 40 anos, ele desencarnou cedo. Mas era um sujeito que, de uma determinação, de um empenho, ele cuidou da família toda. Com 12 anos de idade, começou a trabalhar, ficou órfão, cuidou da família inteira, cuidou da mãe. A mãe tinha nele um herói, viu? Sabe? Ele, com 35 anos de idade, tinha um sobrado em São Paulo que deve valer mais $1,5 milhão de reais. Quer dizer, um sujeito que é órfão, sai da orfandade com 30 e poucos anos de idade ter o que ele tem, não é para qualquer um, né? Não é à toa, né? Então, às vezes também, às vezes a gente fala da mediunidade, mas a mediunidade, ela pode ser usada de muitas maneiras, viu? Um cara que tem uma indústria, por exemplo, um industrial, que tem lá, sim, vamos falar de 30 empregados, certo? O cara tem uma responsabilidade, gente, não é brincadeira. E a paciência que esse cara precisa ter, e o empenho que ele precisa ter, e a dedicação, e a atenção, não é? A capacidade empresarial que ele precisa ter. Tudo isso, vocês acham que não tem lá o seu espírito guia, alguém orientando, ajudando? São 30 famílias que dependem daquilo, né?
As pessoas, por exemplo, que nem no seu caso, no caso da Luciana, que cuidam de crianças, têm uma responsabilidade imensa, imensa. A gente precisa ter noção disso. Porque você está lidando com quem? Com os futuros cidadãos brasileiros. Né? Quer dizer, tudo que você puder fazer, tudo que você puder dedicar no sentido de ajudar essas crianças, vai refletir na vida deles para o resto da vida deles. Se forem bons pais e boas mães, vocês vão ter participação nisso. Quer dizer, então aí entra nosso trabalho como espírita, como médium, como cidadão. Tudo isso pode ser feito dessa maneira. Uma mãe, por exemplo, cuidando de um filho, ela pode tranquilamente dar um passe na criança toda vez que a criança precisar, independente dela saber disso ou não. O fato de fazer uma oração e colocar a mão sobre a criança, o que ela está fazendo, não está transferindo fluido para a criança? Certamente. Né? Dar boa educação, dar bom exemplo, dedicação, ter tolerância com as circunstâncias da vida, porque não é brincadeira, casamento é uma coisa séria, né? Pessoal, às vezes a mãe, para cuidar de um filho, para criar um filho, ela precisa abdicar dela mesma, né? Dos seus interesses, da sua vaidade. Não é fácil. Não tem noção dessa responsabilidade. Como? Quando não tem noção dessa responsabilidade, é por isso que o Criador dá oportunidade igual para todas as pessoas. Tendo ou não noção dessa responsabilidade, uma hora vai aprender. Uma hora, com certeza, vai aprender. Né? Porque encarna, faz errado, desencarna, encarna novamente sofrendo, faz errado, desencarna. Uma hora vai falar, pô, peraí, estou malhando em ferro frio, preciso mudar alguma coisa. Né? E é assim que acontece com todo mundo. Né? É por isso que existe gente de todo tipo no mundo. Né? O senhor falou de empresário tem essa visão. Tem. Pega uma declaração, por exemplo, de um Antônio Hermílio de Moraes. Pega uma declaração do homem daquele. Um homem que dedicou a vida dele a gerir não sei quantas empresas, que ele tinha várias empresas, e estava todo dia, não sei se 3 ou 4 horas por dia, no hospital Beneficência Portuguesa, gratuitamente. Ele era presidente do Hospital Beneficência Portuguesa, gratuitamente. Só não desencarnou agora, deve estar, com certeza deve estar muito bem, com certeza. Porque apesar de tudo o que envolve o empresário com o tamanho dele, porque lida com tudo quanto é coisa, né? Mas era um cara, a gente percebia que era um cara íntegro. Quando ele se candidatou a governador do estado de São Paulo, não sei se vocês lembram, que foi 84, uma coisa assim, ele falou para nunca mais. Para nunca mais. Aqui é covil de bandido. A política é covil de bandido. E nunca mais foi candidato a nada. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar aqui a 448, né? Nós não lemos todo, não. Vamos marcar 448 para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 11/5/2015. Então, mediunidade, ela não precisa ser necessariamente utilizada dentro de um centro espírita. Nem só dentro. Aliás, na realidade, o médium dentro do centro espírita, ele utiliza parte da sua mediunidade. Né? Porque ele vem aqui, é intermediário dos espíritos, acabou o trabalho dele? Não. É depois que ele sai do centro espírita que ele tem que ser médium, efetivamente. Né? Dar o bom exemplo, praticar o espiritismo no significado do significado dessa palavra, né? Então, é lá que ele tem que ser médium, não é só aqui. Aqui ele é intermediário dos espíritos, ele é uma máquina, né? Kardec diz que o médium tem a mesma responsabilidade que o realejo. O realejo não é aquele cara que fica virando a manivelinha, aí o papagaio, como é que chama? O periquitinho vai lá, pega um bilhetinho, entrega na mão do cara. É a mesma, na realidade, o que a manivela tem de responsabilidade naquilo? Nenhuma responsabilidade. O médium é a mesma coisa. O médium é apenas um intérprete dos espíritos. Ele transmite uma ideia.
né? Quanto mais fiel ele for a essa ideia, melhor médium ele é, independente do que ele está transmitindo. Independente. Né? Pô, o Chico tem uma responsabilidade, não tem responsabilidade nenhuma. Ele foi intérprete dos espíritos, ó. Quem deu a ênfase para o trabalho dele fomos nós. Nós é que demos a importância indevida para o trabalho do Chico. O Chico fez um trabalho bonito, muito bonito. Parnaso de Além Túmulo é uma obra esmerada, mas daí a dizer que o trabalho que ele psicografou de André Luiz tem o valor que tem? Absolutamente. Absolutamente. Porque contradiz os espíritos superiores. Né? Então, o Chico, na realidade, não tem nenhuma responsabilidade naquilo que ele transmitiu nos espíritos. Nenhuma responsabilidade. Uma obra é esmerada, é perfeita. A outra não é. Né? Agora, caberia a nós o julgamento se tivesse conhecimento da doutrina espírita. Você tem conhecimento? Tem. Então você saberia que a obra de André Luiz não é aquilo que todo mundo julga ser. Não é mesmo. E que Chico Xavier não é Kardec encarnado absolutamente. Não pode ser. São duas personalidades completamente diferentes. Uma mística, esotérica, religiosa, e outra totalmente racional. São duas pessoas distintas, completamente distintas. Não tem similitude de caráter, de personalidade. Um é um espírito superior, outro é um espírito bom. Pega na escala espírita, a gente vai saber essa diferença. Você tem que ter, o espírita teria que saber fazer essa análise, né? Teria que saber fazer essa diferenciação. E, no entanto, dá aí para a obra de André Luiz como complemento da doutrina. Que complemento? Por acaso a doutrina espírita precisa de complemento? Não, absolutamente. Senhor Luiz, e as pessoas que não têm mediunidade extensiva, assim, no caso, o certo não seria nem participar de um trabalho de corrente ou alguma coisa assim, né? Não entendi? As pessoas que não têm essa mediunidade extensiva, ela no caso, ela não poderia nem estar numa mesa, num trabalho de corrente, uma coisa assim. Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, não há inconveniente nenhum. Desde que a pessoa saiba aquilo que ela está fazendo. Porque a doação de fluido, de magnetismo, de fluido, é uma coisa natural, boa e de muito valor num trabalho como esse. Porque, por exemplo, num trabalho de desobsessão ou de doutrinação, tá? O espírito que vem para ser doutrinado é aquele que precisa, muitas vezes, conhecer a sua realidade como espírito. Ele não sabe. E a desobsessão é aquele que trata com espíritos obsessores. Tanto um quanto o outro precisa muito de doação de fluido para esse espírito. Ele vem muito desequilibrado, vem com ódio no coração. Então, mas para a pessoa doar, ela tem que estar com uma moralidade acima desses espíritos. É o que eu estou falando. Ela precisa conhecer a doutrina espírita primeiro. Primeiro, conhecer. E segundo, dedicar-se ao trabalho. Saber que ela precisa ter uma vida regrada moralmente, precisa ter uma vida equilibrada, precisa estar com o seu corpo físico em dia, em ordem, para ela poder fazer essa doação. Só isso. Ela não necessariamente precisa ter mediunidade ostensiva. Existe um trabalho, já comentei aqui várias vezes com os companheiros, chama-se Vibração de Curas à Distância. Poucas pessoas que trabalharam nesse trabalho eram médiuns ostensivos. E, no entanto, se alcançava resultados extraordinários com esse trabalho. Pessoas que recebiam efetivamente curas para suas doenças físicas, entendeu? E muitas vezes muita ajuda no sentido espiritual dessa ajuda. Entendeu? E não eram médiuns ostensivos. Ou seja, a dedicação, a vontade de ajudar. A vontade de ajudar aquele que precisa mais do que ela. Apenas isso. Eu sei que a intenção é boa, mas um exemplo, eu estou perguntando isso para o senhor, porque até me preocupa de uma certa forma. O William, ele está em uma casa com a família dele. E eu nunca fui, mas ele disse que é na mesa, que tem a reunião, coisa de passagem, uma coisa assim. E eu penso, conhecendo, a gente tem vício de cigarro, essas coisas. Acho que é uma abertura, assim, ele está preparado até o risco que ele corre, não é? De trazer mais coisa ou de piorar mais a situação dele. Olha, e aprimorar. Precisa ter um conhecimento profundo, saber que tipo de lugar é, o que se faz nesse lugar, qual é o objetivo, entendeu? Porque, por exemplo, na Umbanda,
A Umbanda usa do fumo, usa do álcool, e eles fazem muito bem. Tem esse caso. Entendeu? Eles fazem muito bem. Só que o magnetismo, tá? Que esses médios possuem, e que os espíritos que ali trabalham possuem, é altíssimo. Entendeu? Eu vi uma menina de 12 ou 13 anos tomar uma garrafa de pinga. Não como alcoólico em qualquer um. Entendeu? Tomou uma garrafa de pinga, e depois ela voltou assim, ela recuperou a sua consciência e não tinha nem bêbada estava. Entendeu? Então, o grau de magnetismo, né, de fluido vital que se utiliza, né, nesses trabalhos é muito alto. Entendeu? E o objetivo é fazer o bem. Entendeu? Existe também aqueles que trabalham em quimbanda, candomblé e tal, fazendo mal. Às vezes ele vai falar alguma coisa para mim, a gente entra numa divergência nesse sentido. Para mim, eu quero aprender, eu quero estudar mesmo para saber o que eu faço para melhorar, aumentar a minha moralidade. Não quero dar abertura ou falar que eu sei fazer alguma coisa e não sei. E às vezes, por saber, por ter essa vida de seriedade, eu falo, às vezes é só uma abertura maior e acaba ficando pior a situação. O cigarro em si não significa falta de moralidade. É vício, né? Não. O cigarro é um vício, e todo vício leva a um prejuízo moral, porque em decorrência do prejuízo físico que causa. Entendeu? Esse é o ponto. Tá? Muitos espíritos já falaram para mim, você pode fumar, não tem problema fumar, você pode fumar, não tem problema nenhum. Até 5 cigarros você pode fumar, o corpo metaboliza, qual o problema? É o mal que está trazendo pro corpo. Mas aí o cara não fuma assim, o cara fuma 30. Entendeu? Aí complica barbaridade, é um prejuízo que você está voluntariamente, deliberadamente e conscientemente causando para o teu corpo. Entendeu? Por isso que daí o prejuízo moral. Entendeu? Então, toda a má ação é porta aberta para os espíritos atuarem sobre aquilo. No entanto, a gente não pode dizer que a pessoa é obsediada porque ela fuma. Não, porque o cara fuma é obsediado, absurdo. Isso é coisa que se fala por aí indevidamente. Não é assim. Não é assim que funciona. Tá? Obsessão é uma outra situação, uma outra história. Existem vários tipos de obsessão, tá? E a pior não é a obsessão simples, que é aquela causada pelo cigarro. Aquela que atrai espíritos que pensam que têm o mesmo vício. Não é essa. A pior é a fascinação. Esse é o problema. Entendeu? Então, precisa ter muito cuidado com isso. Precisa ver que tipo de trabalho é, qual o objetivo do trabalho, o que ele está fazendo lá efetivamente, entendeu? Qual que é a disposição do trabalho, para você julgar, para você ter que fazer esse julgamento. Não entre em conflito de graça, viu? Não vale a pena entrar em conflito por conta disso, não. Se lhe causar algum prejuízo, aí é uma outra situação. Tá? Deixa eu ver o que o Wagner está escrevendo aqui. Ah, tá. Está dizendo que vamos mandar um resumo. Alguém tem alguma pergunta? Podemos fazer a nossa prece? Ficou claro para você que nós conversamos? Sim. Tem Então, gente tá que bom. não fuma e minha mãe disse. Tem gente que não fuma é desonesto, tem gente que não fuma é corrupto. Por exemplo, se a gente pegar a comparação, Sir Winston Churchill, já ouviu falar desse cara, não viu? Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra, foi que comandou as tropas aliadas ali na Europa, tá? Porque os Estados Unidos entrou bem depois, os Estados Unidos entrou em 42 na guerra, final de 42, tá? Eles já estavam aguentando bomba em Londres há muito tempo. Sir Winston Churchill, ele bebia e fumava, além de outros vícios que tinha, tá? O Hitler não bebia e não fumava. E daí? Então, é muito relativo, viu? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente deve ter uma certa cautela. Porque você tem o vício do cigarro, mas eu tenho certeza que a sua intenção é abandoná-lo. O que para os espíritos não é bom. Para os espíritos que têm esse vício, isso é péssimo. É um freguês que nós vamos perder. Entendeu? Porque tem gente que fala assim, eu fumo, vou continuar fumando e quero morrer fumando. O cara tá numa draga de fazer gosto. O cara não engole comida, às vezes. O cara não sente mais gosto de nada. Entendeu? Ele, não, vou continuar, vou morrer fumando e acabou. Entendeu?
Esse você pode esquecer, porque esse aí vai ser freguês do espírito por muito tempo. Essa encarnação, a erraticidade dele toda e provavelmente a próxima. E talvez as duas seguintes. É uma outra situação, quando a pessoa está tentando se corrigir, é a primeira coisa que ocorre, e que você pode ter certeza disso, é a ajuda intensiva dos bons espíritos. Sabe? Você não tem a dúvida que quando a pessoa está procurando o caminho do bem, os bons espíritos vêm, não, vamos ajudar. Está com boa intenção, está querendo acertar, vamos ajudar. Eles investem naqueles que valem a pena investir. Não nesse que fala, não estou nem aí, que se dane. Eu quero que se dane meu espírito guia, eu quero que se dane os bons espíritos. Eu fumo mesmo, eu bebo mesmo e acabou. Entendeu? Agora, aquele que procura o caminho do bem, esse pode ter certeza, esse vai ser muito ajudado. Não pouco, não, viu? Muito. Muito bem, vamos elevar, então, o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Juntos com Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprender as questões propostas pelo Livro dos Espíritos nessa noite. Queremos ainda, Senhor, pedir-te, humildemente, que nos auxilie a compreender essas questões e, sobretudo, a dispô-las em nossas vidas, a fim de que elas integrem o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar e agir. Dá-nos também bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar e dignificar a vida, e honrá-la por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e sua equipe, dos encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos nessa noite, nós o declaramos encerrado.